Olá pessoal, como a maioria de vocês sabe, para quem já me conhece, né, ou quem não me conhece, meu nome é Maísa e eu sou professora de vocês em Sociologia, já fui professora de História e de História também, né, falo algumas coisas também sobre redação por aqui, então, para quem aí já acompanha o Coronavest, já está há um tempo com a gente, sabe que a gente tem, né, o programa do cursinho mesmo, e que as questões já foram enviadas provavelmente para o e-mail de vocês. Então a aula de hoje é Sociologia, lembrando que eu estou aqui, né, aparecendo algumas semanas sim, outra não, porque as aulas estão sendo revezadas entre eu, Mariana, Moisés, que também estão dando as aulas de Sociologia para dar esse suporte. Muitos professores também se ausentaram do projeto porque os professores voltaram ativa nas universidades, então o tempo não é mais o mesmo, como no início da pandemia. Então a gente vem revezando para não deixar que vocês fiquem sem aulas. Então, a aula de hoje é de Sociologia e a gente vai tratar aí sobre um assunto muito importante, como eu sempre trago para vocês, sobre a escola de Frankfurt, dentre outros assuntos aí que surgiram e que são muito importantes para vocês que vão fazer o vestibular e principalmente para quem vai fazer algum tipo de redação. Então, as matérias de humanas, seja história, filosofia ou sociologia, elas servem de grande ajuda para o pessoal que quer tirar uma boa nota na redação, porque vai dar cunho histórico, vai trazer citações e ideias mesmo para preencher os argumentos de vocês, né, com uma base legal. Então, o assunto de hoje, né, Escola de Frankfurt com ênfase em indústria cultural. Então, por exemplo, o assunto que eu vou estar tratando com vocês agora poderia ter sido utilizado na redação de 2019, né? Então, que foi o acesso e a democratização do acesso ao cinema, na verdade. Então, aí a gente já vai entrar com o tema da própria indústria cultural diretamente falando. Então, quem tinha um conhecimento sobre as teorias da escola de Frankfurt conseguiu aí fazer uma boa redação, desenvolver pelo menos um argumento de qualidade com a questão da filosofia, sociologia, dentre outros pontos que a escola de Frankfurt vai trazer, né? É muito enriquecedor o conhecimento que ela vai trazer dentro dessa área mesmo, da cultura, da tecnologia, que vai ser uma possibilidade para vocês estarem usando em diversos temas, né? Então, ainda é um assunto atual que vocês podem usar. Se vocês pesquisarem na internet, muitas redações nota 1000 também já fizeram uso da escola de Frankfurt como contraponto aí, como partida para enriquecer mesmo um argumento, ajudaria o pessoal que teve feito, né, o Enem do ano passado, de 2019, mas também provavelmente vai ajudar vocês a desenvolver os seus treinamentos de redação, dentre outras coisas. A aula vai ser rápida, né? Eu vou tentar fazer algo mais sintetizado, então não vou trazer questões para vocês nessa aula. Quando vocês pesquisarem, vai ter muitas questões sobre a escola de Frankfurt, não só do Enem, como de outros vestibulares, então vocês vão aí poder estar pesquisando e também utilizando as questões que vai estar no e-mail da turma, né, do Coronavest. Então, iniciando o mesmo assunto, a escola de Frankfurt, ela foi criada, né, na cidade de Frankfurt, já diz o nome, na Alemanha. Então, quando a gente fala de uma escola filosófica ou de uma escola sociológica, né, muita gente não está familiarizado com o nome, se bem que a gente já está em uma reta mais final, né, próximo ao Enem, então é bom vocês terem isso em mente, que uma escola vai ser uma organização, né, de pensadores, de pensamentos ligados a um assunto mais específico, né. Então a gente vai ter a escola dos pré-socráticos, a gente vai ter a escola estoicista, a gente vai ter uma infinidade de escolas filosóficas e sociológicas que vão abordar diversos temas. Então, a Escola de Frankfurt foi uma organização que se iniciou nessa cidade, né, em Frankfurt, na Alemanha, e na universidade, né, diversos professores, diversos congressistas, estudiosos naquela época se juntaram lá mais ou menos pelos anos de 1920, né? Então a gente estava aí próximo da Segunda Guerra Mundial, né? Da ascensão nazista, bem como a gente já tinha saído aí de um período muito turbulento com a Primeira Guerra Mundial e o mundo vivia aí uma instabilidade, né, muito grande. A gente tinha o surgimento, né,
o levante soviético, a gente tinha a implementação dos ideais socialistas, dos ideais marxistas, que estavam aí causando um rebuliço, né? Perpassando o mundo inteiro. Então, a gente tinha uma disseminação muito grande de ideias diferenciadas, né? Que até aquele momento não haviam sido debatidas, não haviam sido vistas. E a escola de Frankfurt, ela vai trazer diversos expoentes, né? Nomes que até vocês mesmos, como estudantes de ensino médio, a gente sabe que está complicado aí para estudar, mas já podem ter visto como, eu não sei falar direito o nome deles, porque é estrangeiro mesmo, mas Max Horkheimer, a gente vai ter Walter Benjamin, Theodor Adorno, Erich Fromm. Então, são grandes nomes mesmo da filosofia, da sociologia, que vão estar aí debatendo os assuntos da escola de Frankfurt. Então, a gente vai ver aí que vai ser uma escola de orientação marxista, os ideais de Karl Marx, né, do comunismo. Porém, a gente não pode dizer, por exemplo, era uma escola filosófica ligada ao comunismo. Na verdade, ela se utilizou de diversos estudos, né? Porque Karl Marx, por exemplo, Friedrich Engels não escreveram só o Manifesto Comunista, eles fizeram um estudo geral da economia, da cultura, do âmbito social também, o que vai ser muito importante não só para a escola de Frankfurt, como para diversos outros teóricos que vão surgir a partir, né, à frente de Karl Marx, dentre outros. Então, eles não vão seguir à risca aquele marxismo clássico que a gente conhece, né, que alguns de vocês já podem ter conhecimento. Eles vão trazer uma proposta de reformulação do marxismo, né? Então, eles vão pegar aquela teoria e vão começar a julgar, né, a criticar alguns pontos de uma outra ótica, né? De uma ótica mais renovada, porque a gente já está aí na época em que a escola foi criada à frente, né, quando a Alemanha já tem passado por uma guerra, mas também a União Soviética, né, a Rússia, os países que estão ao redor, que formaram a União Soviética, já estão implementando os ideais socialistas. Então a gente já está em uma era em que o próprio socialismo, né, os próprios ideais marxistas não se mostram totalmente como se dizia na era clássica, né, do próprio marxismo. Então eles vão propor aí uma reformulação desses ideais. Então, vou implementar coisas que ainda não foram ditas, ainda não foram mostradas, ainda assim da ótica do marxismo, né, da questão mais social, um pouco menos econômica, né, como a gente falaria ou como a gente trataria com a escola austríaca, por exemplo, que seria muito mais ligada à questão da economia, ao liberalismo ou ao neoliberalismo, né, aos ideais de direita mesmo. Então, a gente vai tratar o que especificamente, né, que eu acho que pode ajudar muito vocês na redação, vai ser o ponto central, um dos pontos mais famosos que foram abordados pela Escola de Frankfurt, que vai ser a questão da indústria cultural, né? Então, quando eles falaram de indústria cultural, eles vão trazer aí um livro muito específico, né? Que inclusive ele tem disponível o PDF na internet, gratuito. Então, para quem se interessar aí, não é um livro tão grande, é um pouco complexo, né, para quem ainda não tem iniciação na filosofia, mas vale a pena ler, que é a Dialética do Esclarecimento. Então, repetindo, a Dialética do Esclarecimento, que foi um livro escrito por Adorno, né, e Horkheimer, não sei se fala Horkheimer, né, o nome dele, e eles vão se juntar e estabelecer essa teoria. Então, eu peguei aqui uma parte em que eles realmente dizem, né, que a indústria cultural teria por finalidade produzir bens de cultura, filmes, livros, músicas populares, etc., como mercadorias, como estratégia de controle social, né? Então, a gente vai trazer aí, desculpa o barulho aí na rua mesmo, a gente vai trazer aí a questão da crítica social. Então, toda vez que vocês pensarem em Escola de Frankfurt, vocês têm que lembrar diretamente das críticas que eles faziam, né, sobre determinados assuntos, e no caso aqui, a indústria cultural. Então, eles diziam que a indústria cultural, no caso a arte em si, ela havia, né, virado comércio. Então, por exemplo, tudo que era produzido pela cultura, tudo que atualmente era denominado de cultura, estaria sendo produzido, né, desde filmes, músicas, pinturas, com o fito de vender, não mais com aquele ideal artístico que a gente tinha, por exemplo, nas eras renascentistas, dentre outros. Então,
o cinema, a música, as artes em geral haviam virado indústria, comércio e, para além disso, também haveria de virar a questão mesmo da imposição, por exemplo, de alguns tipos de ideais. Então, a gente vai ver aí a questão da padronização, por exemplo, a questão dos filmes começarem a ser mais iguais para agradar a certa parcela da população. A gente vai ver aí os moldes dos gostos, né, das pessoas em si, da população, se tornando extremamente padronizados, né? Então, a gente vai tirar aí principalmente para Adorno, né, quando ele vai argumentar a questão da essência do que realmente era a arte, do que eram os meios artísticos que influenciavam as pessoas de diversas formas e que continuam fazendo isso até hoje. Então, o livro A Dialética do Esclarecimento, em algumas traduções vocês podem encontrar em A Dialética do Iluminismo, vocês vão ver toda essa questão, né? Então, o ponto central da crítica seria que a arte em si, a indústria cultural, estava sendo usada, né, como meio de manipulação social, manipulação política, né, no qual a elite poderia fazer com que o restante da população, da massa em si, acabasse acatando aquilo que elas realmente queriam como ideal, né? Então seria muito mais fácil trazer um controle político e social a partir da arte, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar, como eu trouxe no início para vocês, que a escola de Frankfurt ela foi fundada quando a gente estava muito próximo aí da ascensão nazista. Então, mais ou menos em 1927, a gente vai ter aí, já se iniciando na Itália, né, o fascismo, né? Então, a gente vai ter aí os ideais fascistas sendo implementados na Itália, da mesma forma que em 1930 a gente vai ter aí Hitler sendo, entre aspas, coroado como chanceler. Então, a gente vai ter aí toda essa questão. Então, a gente vai ter aí uma debandada dos filósofos e dos sociólogos que faziam parte da escola de Frankfurt, porque uma grande parte deles era judeu. Então, por exemplo, muitos deles vão para os Estados Unidos ou vão ser radicados na França, entre outros países da Europa, mas principalmente para os Estados Unidos, né? Em que aí eles vão mesmo observar um contraste muito grande entre as realidades. É como o capitalismo ele vai se modificando, né? Para se habituar a cada população, a cada costume, como a indústria da arte em si vai fisgando, né? E conseguindo aí trazer a manipulação por meio do rádio, que foi algo muito abordado, né? Que fazia muita fama naquela época. O rádio, a TV. E um ponto muito importante que eles observaram, né, e que é bem interessante de citar, que vocês podem até usar como citação mesmo, é a questão que eles observaram da propaganda no regime nazista após o surgimento de Hitler, né, como chefe de Estado da Alemanha. Então Hitler ele utilizou a propaganda em larga escala. Então grande parte dos adeptos dele da ideologia ariana, da ideologia nazista, nasceu aí fruto da propaganda, né? Então, da propaganda de rádio, de faixas nas ruas, da pressão social política mesmo. Então, isso foi muito importante. Então, quando a gente observa a questão do próprio nazismo mesmo, a gente vai, como eu já disse antes, observar a implementação dos meios de propagação de informação. Então, quando a gente vai analisar a questão que era trazida pelo iluminismo, né, lá nos primórdios, quando se trouxe os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eles pregavam que por meio do esclarecimento, as pessoas teriam mais liberdade, não só física e econômica, como também de pensamento. Então, quando a gente vai olhar isso pela ótica da escola de Frankfurt, dessa escola alemã, a gente vai ver que eles trouxeram a cultura de massa, a indústria cultural, como uma deturpação dos ideais iluministas, né? Então a gente vê aí a propaganda, um meio que estaria englobado dentro da indústria artística, como um meio de escravidão social, no qual Hitler nele se utilizou para propagar ideais que depois causariam aqueles grandes horrores de guerra que a gente presenciou, né? A humanidade presenciou na Segunda Guerra Mundial. Então,
a crítica feita principalmente aos que se opuseram, né, aos ideais da escola de Frankfurt foi mais tarde, né, quando surgiram os estudos psicológicos, dentre outros, que provaram que as pessoas não são tão manipuláveis, né, quanto acreditava Theodor Adorno ou Walter Benjamin, né? Então, as pessoas, elas têm sim um poder de escolha, mas a crítica ela ainda se torna atual, né? Então, as pessoas elas ainda são facilmente manipuláveis. A gente tem exemplos disso muito próximos a nós, principalmente por meios de propaganda, pela internet. Então, quando a gente fala sobre a crítica feita à escola de Frankfurt, ela é real, porém ainda se torna atual, né? Então, a gente vai ter aí um exemplo sobre a questão mesmo da crítica, que nem tudo que é feito, por exemplo, no meio artístico atualmente é voltado para ideais 100%, por exemplo, econômicos. Então a gente vai ter aí os quadrinhos da Marvel, os quadrinhos estilos Disney mesmo, que vão ter aí, na observância que a gente faz, um meio mais econômico, um fim mais econômico a ser alcançado. Mas aí a gente também vai ter os artistas que vão fazer os quadrinhos autorais, ou as músicas autorais, os filmes, os curta-metragens, e nem tudo é 100% conflito econômico, mas a gente sempre vê na arte algum tipo de forma, né? Não de manipulação do ponto de vista ruim, como a gente vai presenciar dentro da abordagem da escola de Frankfurt, mas também de conscientização. Então a gente vai ver, por exemplo, a questão da valorização da nacionalidade por meio de filmes que vão trazer essa questão para a gente, por exemplo, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então a gente vai ver aí diversos outros filmes que são lançados, Bacurau mesmo, que foi lançado agora em Pernambuco há pouco tempo. Então, são coisas que têm sim um fim lucrativo, né, quando a gente vai olhar, mas também vão ter aí a questão de uma boa influência, né, a conscientização, uma série de outras coisas. Mas a essência da escola de Frankfurt vai se fazer essa crítica direta à deturpação da arte, né, que eles presenciaram. Lembrando que a gente tem que sempre observar o meio e a época em que eles estavam inseridos quando iniciaram, né? Então a gente vai ter aí várias gerações da escola de Frankfurt, vários livros, vários trabalhos, artigos, e a gente tem os teóricos que já faleceram, né? Desde 1920 para cá, mas aí a gente ainda tem uma geração que inclusive ainda está viva, né? Que é uma geração atuante. A gente vai ter também a geração de novos críticos, né? A gente vai ter estudos mais avançados no que diz respeito ao pensamento humano, à questão de influência. Então, vai ser uma questão muito vasta. Então, quando a gente fala aqui de temas, tipo, possíveis temas que possam cair no Enem desse ano mesmo, que seria o totalitarismo eletrônico, os tipos de padronização, seja a padronização estética, padronização cultural, quando a gente vai estudar aí o American Life, o modo de vida americano. Então, principalmente na questão ligada à tecnologia, né? Que a gente fala que seria o totalitarismo eletrônico. Então, é um tema aí possível que, quando a gente cita, parece até complicado. Mas se você conhece, por exemplo, a essência do que foi a escola de Frankfurt, como eles trabalharam esse tema da influência, né? Dentro da filosofia, dentro da sociologia, que é ligado ao âmbito social, você consegue sim fazer uma boa relação e até mesmo uma boa prova, né? E tem outro que é a preservação do patrimônio cultural histórico. A gente teve aí, no passado, a questão cultural ligada ao cinema, que aí também, como eu disse, foi um tema que poderia ser usado abertamente com a escola de Frankfurt, mas a gente não pode esperar, por exemplo, desse ano ou até mesmo do próximo, um tema muito escandaloso, por exemplo, preconceito, LGBTfobia, uma série de outras coisas. A gente sabe que a gente tem que observar os jornais, a atualidade, mas a gente também tem que saber em que governo estamos e os temas que são aptos ou não a cair, porque todo tema de redação ele levanta uma discussão
muito grande assim que se começam as provas, né? Tanto antes quanto depois. Então, a gente pode esperar sim que caia alguma coisa mais ligada à tecnologia. Então, a questão da própria informação, a questão da educação, a gente também pode ver essa questão do patrimônio cultural, da preservação do patrimônio cultural, um tema que está bastante em alta. Aí, para quem ainda não começou a analisar os temas, então, em todos esses temas, a gente pode estar utilizando a escola de Frankfurt, a questão do controle social por meio da propaganda, a questão até mesmo do rádio, da televisão, da internet, do controle político, de quem detém o poder, de quem é a massa. E uma coisa, né, só para finalizar, que tem que ficar esclarecida, né, que eu até coloquei aqui, é que a cultura popular ela é diferente da cultura de massa. Para quando você, por exemplo, for utilizar a escola de Frankfurt em uma redação, até mesmo treinando, não fazer essa confusão. Por exemplo, a cultura popular seria, por exemplo, o coco de roda, o maracatu. Então, são culturas provenientes, né, carregadas de regionalidade, que a gente chama de cultura popular, por exemplo, de cada estado, de cada país, mas aí a gente vai ter a cultura de massa como uma deturpação capitalista, né, do meio cultural, da pintura, da música. Então, cultura popular é alguma coisa, né? É uma cultura de pertencimento a uma população, a um local, a um determinado grupo. E a cultura de massa vai ser essa massificação, por exemplo, algumas vezes até mesmo do funk, não sei como é que fala, do modo de vida americano, como eu citei aí no decorrer da aula. Então, cultura popular uma coisa, cultura de massa outra. Os dois podem ser inseridos aí dentro dos conceitos da escola de Frankfurt, mas só trazendo isso para deixar esclarecido. Lembrando também um outro ponto, que Walter Benjamin, ele não é exatamente, por exemplo, quando você estiver lá citando um dos autores, ele não é especificamente da escola de Frankfurt, né? Ele não foi iniciado lá dentro, ele era de um instituto de pesquisa que era ligada à universidade alemã naquela época, e hoje a gente considera ele um teórico frankfurtiano, né? Como é que a gente fala? Por conta da teoria que ele desenvolveu mesmo, né? Até mesmo com a ajuda de outros teóricos que vão estar aí dentro da escola. Então, só lembrando nomes para vocês pesquisarem, para vocês citarem, vai ser o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Erich Fromm, entre outros, que vão ser aí importantes e vão dar aí para vocês a oportunidade de enriquecer o argumento de vocês, principalmente se o tema for economia ou qualquer coisa ligada à influência, à tecnologia e principalmente à cultura. Então, é isso. E só lembrando para vocês mesmo que o material já está no e-mail. E para quem não tem acesso às aulas do Coronavest, a gente tem aí uma diversidade, né, uma gama muito grande de questões, de textos e de exemplos de redação que tem a Escola de Frankfurt como argumento. Então, é válido pesquisar, principalmente responder as questões de sociologia ou filosofia ligada ao tema, para exercitar mesmo, né? A prática vai definir o resultado de vocês lá na frente. E é isso. Até mais.